Guardiã da Notícia. Da notícia. A Guardiã da Notícia. 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 A Guardiã da Notícia. Da notícia. Da notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A informação na palma da sua mão. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learning Institute. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Agora, na Guardiã da Notícia, Publix Especial Eleições 2020. 18 horas e 12 minutos para você que nos acompanha aqui na Rádio Guardiã da Notícia e no nosso Facebook também. Estamos aqui para uma entrevista muito especial, muito bacana com o Adi Lima, ele que é o presidente do PT em Diadema, o presidente municipal do PT em Diadema, e está aqui hoje nos nossos estúdios para conversar e para passar para a nossa audiência, tanto na rádio quanto no Facebook, um pouquinho sobre o posicionamento do partido na cidade de Diadema. Então, Adi, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite e vir aqui nos nossos estúdios. Olha, boa noite, né, Edu? Isso. Cumprimentar você, cumprimentar aqui o técnico de som, e parece que ele faz um pouco mais do que técnico aí. Quero cumprimentar os ouvintes da rádio Guardiã da Notícia. Isso. É um prazer estar aqui. Agradeço já de antemão o convite. E fiz questão de vir, porque nós agora estamos num processo eleitoral, numa pré-campanha, né, no Brasil inteiro. E o convite feito a mim, que sou presidente do PT de Diadema desde 2017. Meu nome é Adi dos Santos Lima, né? Eu sou morador de Diadema há 43 anos. Tive um histórico no movimento sindical durante 30 anos, né? Passando pela presidência da CUT, pelo presidente do DIESE, presidente da Federação dos Metalúrgicos. Eu sou metalúrgico, né? Do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Fui dirigente do sindicato. E agora nessa tarefa de presidir o PT em Diadema com muito orgulho, mas com muita preocupação com o momento que nós estamos vivendo, né? Sim. Nós somos educados a fazer campanha de rua, fazer campanha olhando e conversando e pegando na mão das pessoas, né? O PT tem essa marca de dialogar com as pessoas olho no olho,
E agora nós deparamos com uma situação que é dialogar virtualmente. Então essa é a grande novidade na vida do Partido dos Trabalhadores e que nós estamos nos adaptando, porque estamos usando as ferramentas disponíveis nas redes sociais, mas nada igual um aperto de mão, um abraço, e que nós estamos sem condições de fazer esse gesto, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar de dialogar com a população, né? Nós estamos em Diadema com mais de 8 mil filiados hoje no partido, né? Um partido que já teve 6 gestões na cidade, né? A primeira foi em 1982 e a última foi em 2012. E nesse período o PT administrou a cidade por 6 vezes, né? E a gente tem uma marca na cidade que não é pelo fato de ser PT, mas é uma realização na cidade por tudo que a gente encontra de equipamento público, né, de tudo que a gente encontra na cidade de desenvolvimento da cidade em termos de infraestrutura, né? Diadema, há 40 anos atrás, era uma cidade carente de saneamento básico. Então, Diadema, ela tem essa história de mudança a partir das gestões do PT. Tem gente que pode não gostar, tem gente que pode achar que é arrogância, mas não pode ignorar o que Diadema tem hoje em termos de desenvolvimento humano, desenvolvimento de infraestrutura, enfim, né? É uma cidade com mais de 400 mil habitantes e que há um reconhecimento por parte da população de todas essas mudanças que houveram, né? Então, para mim, é um orgulho presidir o PT em Diadema por toda essa história, por todo esse legado que nós temos para debater agora nesse ano eleitoral com a população. E por que o PT? Por que da sua escolha pelo PT? Olha, a escolha pelo PT é uma escolha de vida, porque eu sou originário do movimento sindical, mas sou de família que depende muito de política pública, não é? Desde a minha chegada em São Paulo em 1977, e já cheguei em Diadema, que eu percebi que a carência da cidade se misturava com a minha carência, né? Em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança, né? E aí eu fui trabalhar numa montadora da região do ABC e ali eu percebi que o lado dos trabalhadores, né, a classe trabalhadora, ela depende muito de serviço público, não é? E com o surgimento do Partido dos Trabalhadores, eu me identifiquei rapidamente, né, com a ideologia, com a concepção do partido. Eu que na época era da pastoral operária, né, das comunidades eclesiais de base no final da década de 70, e me identifiquei rapidamente com a identidade do partido. E nesses 40 anos eu tenho muito orgulho de estar nas fileiras desse partido como um militante, né? Então, por isso essa minha escolha pelo PT. Falando um pouquinho sobre essas eleições municipais que vão ocorrer esse ano, se o PT em Diadema tivesse que escolher uma bandeira para levantar e encabeçar, qual seria ela para essas eleições? Defesa da vida. A primeira bandeira que o PT deve levantar, na minha opinião, é em defesa da vida. E aí, quando você começa a abrir o que significa em defesa da vida. Primeiro que Diadema, ela hoje está com quase 400 mortes em função da Covid. E o descaso com que o prefeito vem tratando essa questão, né? A falta de atenção que ele vem dando à questão da pandemia. Pela ausência de equipamentos públicos, né?
Nós temos lá o Quarteirão da Saúde, que foi um modelo de equipamento público e que hoje está desmontado. Não é? Nós vemos as UBS com falta de EPIs, os trabalhadores da saúde expostos à sorte, a população sem remédio. Se precisar de internação, tem que procurar outros municípios. Então, eu diria que a defesa da vida envolve compromisso. Compromisso com as pessoas, compromisso com a população. Não é? É por isso que eu diria que a primeira bandeira é em defesa da vida. Segundo, é a renda, é o emprego. Porque a pessoa sem emprego e sem renda, ela se torna dependente dos outros, se torna uma pessoa dependente da solidariedade. E o que precisa desencadear, desenvolver, é uma campanha de solidariedade, que é o que nós estamos fazendo para recorrer ao dia a dia das pessoas. Né? As pessoas não têm, com desemprego, as pessoas deixaram de ter renda. E por ter deixado de ter renda, passam necessidade. Não tem dinheiro para comprar remédio, que é o básico. É o básico. Você conversa com dono de farmácia, ele fala para você o tanto que caiu na sua arrecadação de um elemento tão necessário na vida de uma pessoa, que é remédio. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar remédio, ela não vai comprar roupa, ela não vai comprar sapato, ela não vai comprar outras coisas, né? Então, é desumano até, na minha opinião, deixar a população à mercê da sorte. É por isso que eu defenderia a primeira bandeira, né, em defesa da vida. Como é que você enxerga, quando eu digo em relação ao PT em Diadema, a política hoje em Diadema, vocês são oposição ao prefeito Lauro Michels? Somos oposição com muita responsabilidade, né? Nós temos experiência suficiente para dizer o que é certo e o que é errado em Diadema. E nós estamos lançando um candidato que já foi prefeito 3 vezes em Diadema, José de Filipe. Ele foi prefeito por 3 vezes, ele foi deputado estadual, foi deputado federal. Ele tem um conhecimento da cidade como nenhum outro candidato ou pré-candidato que nós temos hoje lá tem da cidade. Esta é uma questão importante. O currículo do Filipe credencia para voltar a fazer a gestão pública em Diadema como prefeito. Então é por isso que nós estamos lançando o Filipe pré-candidato, pelo compromisso que ele tem com a cidade, com as pessoas, pelo conhecimento que ele tem da cidade. Ele que ele é engenheiro desde o primeiro mandato do PT, na década de 80. Ele foi para Diadema para ser secretário de obras. Portanto, ele conhece a necessidade do saneamento básico, né? Conhece o resultado da saúde quando você tem água limpa, quando você tem os córregos limpos, quando você tem as ruas limpas. E ele foi secretário de saúde da cidade de São Paulo, no governo do Haddad. Então, uma pessoa comprometida, preparada, como ele, nas áreas mais essenciais que nós temos, que é a área de saúde, ele fez um projeto, na época, chamado Lei Seca, em Diadema, que se tornou uma vitrine, porque Diadema era uma das cidades com mais mortes, né, um índice de mortalidade por violência, né, no Brasil. E a lei da Lei Seca, ela se tornou um marco na nossa história, né, na história da cidade. E foi o Filipe que implementou essa lei. Então, é uma pessoa que tem sensibilidade pela vida, né? Tem experiência porque foi gestor público como secretário de saúde numa cidade como São Paulo. Ele foi secretário de saúde, inclusive em Diadema também, né? Além de ter sido prefeito essas 3 vezes que eu falei. Então, uma pessoa super preparada, e ele está com muita vontade de voltar
a ser prefeito em Diadema, não para aumentar no seu currículo, porque ele não precisaria. Foi prefeito 3 vezes, ele poderia ir para casa e dizer, olha, eu já cumpri minha tarefa, já cumpri meu papel, mas ele volta com essa humildade de dizer, eu quero continuar ajudando a minha cidade, que é a cidade que projetou ele, é a cidade que ofereceu para ele este berço de maturidade, né, de oportunidade. Então, é nessa condição que nós estamos lançando o Felipe pré-candidato a prefeito de Diadema. O prefeito hoje ele tem um alinhamento, se assim a gente puder dizer, um apoio muito grande às polícias, né? Semana passada teve umas entregas de viaturas para a GCM e durante o discurso dele ele deixou claro esse posicionamento dele em prol das polícias. Como o PT enxerga esse tipo de política? O candidato do PT continuaria com esse tipo de política, de apoio às polícias? Como é que o PT em Diadema enxerga isso? Olha, Edu, dá vergonha. Eu vi a semana passada, dá vergonha de ver o prefeito fazendo política pública de segurança de fantasia. Você sabe que aqueles carros foram alugados. Sim, eles são alugados. Não são da cidade. Não é patrimônio público. E que dia que ele vai devolver aqueles carros? Porque vai vencer o contrato de aluguel. E aquela foto que você viu na imprensa, aquela imagem que a população viu na imprensa, ela vai desaparecer daqui uns dias. Isso não é política pública de segurança. Política pública de segurança é valorização da polícia, seja militar, seja ela guarda municipal. Ele desmontou a GCM em Diadema. Como é que explica? O prefeito deixou de investir na segurança pública municipal, por descaso, deixou de investir em equipamento de segurança. Se você conversar hoje com os guardas lá em Diadema, eles vão dizer para você a situação que está de falta de segurança para eles próprios, né? Então, de vez em quando, o prefeito coloca um carro da GCM numa esquina movimentada, para o povo passar por ali e ver que tem um carro da GCM. Mas eu duvido que o prefeito Lauro Michel tem coragem de andar 8 horas da noite em qualquer lugar de periferia de Diadema. Eu duvido. Sem segurança particular. Porque a população não tem segurança particular. Então ele foi na praça pública semana passada, colocou os carros que ele alugou como se fossem carros da Polícia Militar, tirou foto, filmou e enganou as pessoas. Então esta é a marca desse governo Lauro Michel em Diadema, é a enganação. Você sabia que ele vendeu a Saned para a Sabesp com o argumento de que a Saned tinha uma dívida muito grande, uma dívida impagável, e portanto ele tinha que vender a Saned. Pegou o dinheiro da Saned, fez uma borra de asfalto na véspera da eleição e ganhou a eleição. Então, 2 meses depois, aquela borra de asfalto estava soltando porque era um asfalto de péssima qualidade. Só que ele já tinha sido eleito. Aí, 4 anos depois, vem ele e a sua turma dizendo, olha, nós vamos trazer o metrô para Diadema. O povo, o Edu, o povo acredita muito nas pessoas. O povo de Diadema é um povo bom, sabe? É um povo sensível, necessitado. E o prefeito conseguiu, mais uma vez, dizer para o povo que, olha, pintou todas as guias de sarjeta da cidade. Né? Foi a época que ele mais gastou tinta na cidade, foi na véspera da última eleição que ele foi reeleito. E com o argumento de que ia levar o metrô para Diadema. Inclusive colocaram outdoor espalhado pela cidade. E o povo foi lá e deu mais um voto de confiança nele. Então essa questão da segurança que ele fez, esse teatro que ele fez a semana passada, numa praça lá no centro de Diadema, é mais um dos teatros, né? Ele colocou agora um carro para jogar água no pessoal de funk, do Tempestade, que tem gente que acha que está correto. Tem gente da população que acha que ele está correto.
porque ninguém consegue dormir com aquele pancadão a noite inteira. Agora, ele, ao invés de enfrentar o debate sobre pancadão, o que é necessário fazer para acabar com os pancadões? A maneira mais fácil é o que ele fez. É comprar um carro-pipa e jogar água na molecada de madrugada. Isso é fácil. E eu quero ver ele propor saída para acabar com os pancadões em Diadema. Qual seria uma saída? Olha, uma das saídas, na minha opinião, seria ter locais adequados para o funk, porque o funk é uma cultura como o samba, né? Como a bossa nova, que quando surgiu também era marginalizado. Então, ao invés de eu atacar o problema, eu crio um outro problema como antítese para atacar como se fosse uma solução, não é? Então, eu penso que por falta de proposta, por falta de iniciativa, porque para mim a proposta e a iniciativa partiria da cultura, segundo, partiria de locais adequados, onde essa juventude que não tem uma oportunidade, porque ele fechou os centros culturais da cidade. Vai lá no Clara Nunes, que é o maior teatro que tem em Diadema, e vê qual é a programação do teatro de Diadema. Ele fez uma fábrica de cultura lá, um elefante branco. Ao invés de fazer na periferia da cidade, nos bairros da cidade, recriar os centros culturais, porque é lá que o povo vive, é lá que o povo mora, é lá que o jovem está. Então pega um centro cultural daquele e faz uma noite de funk, né? Mas ele preferiu comprar um carro-pipa para jogar água na molecada. 18 horas e 31 minutos para você que nos acompanha aqui na nossa rádio e no Facebook da Guardiã da Notícia. Estamos conversando hoje com o Adi Lima, ele que é presidente municipal em Diadema do Partido dos Trabalhadores, falando sobre eleições municipais na cidade e sobre o Partido dos Trabalhadores também. Presidente, a gente recebeu aqui alguns pré-candidatos da região, não só de Diadema, mas especificamente de Diadema também, que falaram, entre as perguntas que a gente realizou, que nós realizamos para esses pré-candidatos, se haveriam alguns partidos que eles não fariam ligações, ou coligações, ou alianças, e o PT foi um dos mais citados. Eu queria entender como você enxerga esse tipo de situação do partido. Olha, Edu, tem duas questões. A primeira é que todos os partidos querem crescer. Eles querem ter espaço para crescer. Ter espaço para crescer, muitas vezes, é ter que lançar candidato próprio. Como é o caso do PCdoB, como é o caso do PSB, como é o caso do PDT. Não é que esses partidos são contra o PT. É que eles precisam de espaço para crescerem. Alguns deles, inclusive, não conseguiram atingir o coeficiente e vão ficar sem o fundo partidário. Então, eles têm razão, não é? Agora, nós estamos debatendo em Diadema com 4 partidos que estão coligados conosco. Estamos construindo essa aliança com 4 partidos. Né? Partidos que têm interesse já no primeiro turno de estar conosco. E nós estamos muito orgulhosos disso. Não é o fato do PDT, partido histórico, não estar conosco que a divergência sobre PT e PDT. Não, eu respeito muito o PDT ter candidato próprio, respeito muito o PSB ter candidato próprio, o PCdoB certamente não vai ter candidato, mas está no governo hoje, inclusive, não teria a mínima condição de coligar conosco. Né? O PSOL somos parceiros, mas o PSOL entende que nesse primeiro turno é necessário eles terem candidato próprio. E nós respeitamos. E se eles mudarem de ideia, nós estamos abertos, né, de braços abertos a receber o PSOL, que é um partido que tem uma concepção de Estado muito semelhante à que nós temos. Né? Então é isso, tem partidos que
que buscam seu espaço legitimamente, né? E tem partidos que para nós não iremos coligar, não é? Não iremos fazer nem aliança, como é o caso do DEM, que é um partido de direita, não é? Como é o PSDB, que tem uma outra vertente, tem várias vertentes dentro do PSDB, mas a vertente principal do PSDB hoje é o Dória, né? E o Dória tem uma mentalidade, tem uma cabeça, tem uma concepção de Estado muito distante da nossa. Então, esses dois partidos nós não temos interesse nenhum em dialogar, não é? Não são pessoas, nós estamos falando de partidos, né? Então é assim que nós estamos tratando a questão de coligação. De coligação não, que não existe mais, né? De alianças lá em Diadema. Certo, presidente, queria também uma última pergunta antes da gente ir para a consideração final do senhor. O que diferencia hoje para o eleitor de Diadema, que nos acompanha na rádio, que nos assiste no Facebook, o que diferencia o PT dos outros partidos hoje em Diadema e por que ele deveria confiar no partido? Eduardo, é uma boa pergunta, né? Tem gente que fala que todos os partidos são iguais, né? São tudo farinha do mesmo saco. E eu respeito muito a opinião das pessoas, porque cada um tem o seu direito de expressar, mas eu faria uma pergunta diferente, né? Qual foi o partido que mais realizou em Diadema política pública? Pode pegar todos, PSDB, PV, PSB, PMDB, pode pegar todos os partidos que têm registro hoje no Brasil. São 36 partidos. Qual o partido que mais realizou política pública em Diadema? Seja na área de segurança, seja na área da saúde, seja na área da educação. Qual foi o partido que mais fez equipamento público em Diadema, nesses 40 anos? Nesses 40 anos, quem foi? Então, não somos iguais. Por que os outros não fizeram? Tem um partido agora, o PV, que é travestido de PSDB, né? Ele está afiliado no PV e todo mundo sabe que ele é tucano, que é o Lauro Micho. Por que ele não fez, nesses 7 anos e meio, um equipamento público de saúde? Então nós não somos iguais, os partidos não são iguais. Você pode não gostar do PT, é um direito seu. Você pode gostar do partido que você quiser, mas você não pode ignorar o que o PT fez na cidade. Você pode não gostar do Felipe, que é um direito seu, mas você não pode ignorar que o Felipe teve 3 mandatos na cidade e deixou essa marca. Quarteirão da Saúde, os centros culturais, lei seca. E se a gente for enumerar aqui, a gente fica a noite inteira enumerando as políticas que foram desenvolvidas nos governos do Felipe, né? Nos governos do PT. Então eu tenho muita tranquilidade e muito orgulho para dizer, o PT tem erros. Teve erros, tem erros. O partido também erra. Porém, quando uma pessoa erra dentro do PT, ela tem que pagar por o seu erro. Não é o partido que tem que pagar pelo erro do outro. O partido erra quando ele sai da sua concepção e propõe, por exemplo, estatizar um equipamento público, que a gente sabe que aquele equipamento público, se for privado, alguém vai visar só lucro. Então nós temos a concepção de tamanho de Estado, né? O PT tem, né, uma visão sobre o tamanho de Estado. Quais as políticas públicas e quais as privadas que nós temos interesse, não é? Então o PT não é igual ao PSDB, o PT não é igual ao PV, o PT não é igual ao PSB, o PT é igual ao PT, não é? E eu desafio qualquer munícipe de Diadema, qualquer político de Diadema, seja vereador, seja deputado,
qual o partido que mais construiu política pública em Diadema. Esse é o meu desafio para qualquer um que vier aqui no seu programa, Eduardo. Eu queria que você fizesse essa pergunta para eles. Durante 40 anos, qual o partido político que mais fez equipamento público, que mais fez cultura, que mais cuidou da segurança em Diadema? Aí, se eles disserem que foi o PDT, você é um jornalista experiente, apesar da idade, vai perguntar para ele citar 3 equipamentos que o PDT fez em Diadema. Mas se for o PSB, também pode perguntar. Eu quero que o senhor me dê aqui nome de 3 equipamentos. Então é um desafio para nós, do PT, porque nós não podemos ficar olhando pelo retrovisor, só olhando o que a gente fez. Nós queremos olhar o que nós vamos fazer. E nós estamos construindo um plano de governo para ser implementado pós-pandemia, né? Na geração de emprego, de infraestrutura, políticas públicas, né? Então, é esse o momento e o desafio que nós temos, é ganhar a prefeitura e implementar uma política pós-pandemia. Legal. Para você que nos acompanha no Facebook, essa foi a nossa entrevista com o Adi Lima, ele que é presidente do PT em Diadema. Falou um pouquinho sobre o partido, a visão do partido, como o partido enxerga a política hoje em Diadema. E eu queria agradecer muito a presença do Adi aqui, veio nos nossos estúdios, disponibilizou do seu tempo para conversar com a nossa audiência. E, Adi, suas considerações finais para os nossos espectadores no Facebook e ouvintes na rádio. Primeiro agradecer o convite que vocês me fizeram, agradecer aqui o espaço, porque por mais democracia que a gente tenha no país, a gente sabe que nem todos os meios de comunicação estão disponíveis aos trabalhadores, às pessoas que têm o contraditório, né? São limitados os espaços. Então esse espaço aqui, eu sou testemunha de que ele é democrático, pelo fato de eu ter vindo aqui, claro. Não é? Essa é uma coisa. A outra é dizer aos ouvintes da rádio da Guardião da Notícia que é exatamente o que está sendo feito aqui nessa rádio, que a gente precisa na Rede Globo, que a gente precisa nos meios de comunicação como um todo. Não é o fato de eu ser de esquerda que eu não posso ir num programa de rádio, de televisão, porque eu penso diferente do dono do jornal, do dono do canal de televisão. Então, Eduardo, eu quero parabenizar a Rádio Guardiã da Notícia, parabenizar você, espero poder voltar aqui e ser convidado de novo, se não antes das eleições, depois das eleições, para a gente continuar esse debate. Eu acho ele fundamental porque, às vezes, as pessoas falam que política é coisa feia, política é coisa ruim. Não se deve envolver com política. Eu não gosto de política. E ela sai dali, 1 minuto depois, ela é assaltada, não tem segurança, não tem ninguém para olhar para ela. E o que é política? Política é a arte de fazer o bem para o outro. Claro. Por isso eu defendo que nessas eleições de 2020 escolha o melhor candidato para Diadema, porque Diadema não pode continuar sendo um laboratório, porque as pessoas morrem, as pessoas sofrem e o poder público que deveria amparar, não ampara. Então, muito obrigado mais uma vez e espero nos encontrar aí numa próxima oportunidade. Obrigado. Imagina, nós aqui agradecemos a disponibilidade do presidente municipal do PT em Diadema pela presença aqui nos nossos estúdios. Então, para você que nos acompanha no Facebook, vamos encerrar essa transmissão, mas a nossa programação não para, continua na nossa rádio, www.aguardiandanoticia.com.br. Lembrando que às 19 horas teremos agora, daqui a pouquinho, o programa da Octopus com a Carol Ferrari. Então, para você que nos acompanha, baixe o nosso aplicativo no Android, A Guardiã da Notícia. Para quem tem os celulares Apple, ainda está sendo disponibilizado, então por enquanto só quem tem Android consegue baixar. Então baixe nosso aplicativo, conecta no Bluetooth do carro e ouça nossa programação musical e com informação
no seu carro, aonde quer que você esteja. Então aqui é música e informação na palma da sua mão. Eu sou Eduardo Morgado, fico por aqui e agradeço demais pela sua companhia nessa transmissão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.